Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 7 judeus que eram exorcistas ambulantes e que por fim saíram correndo nus e feridos. Fique conosco até o fim e você vai saber mais sobre o assunto. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você se dedica à meditação nas Escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versos 13 ao 16, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Exorcistas ambulantes eram pessoas que, através de magia, feitiços, expulsavam demônios e curavam enfermos. E aqueles judeus, filho do principal sacerdote Seva, eles tentaram fazer a mesma coisa, invocando o nome do Senhor Jesus. Eu acho incrível a declaração do espírito maligno. O espírito maligno vira para eles antes de os atacar e diz: eu conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. E vós quem sois? Quem era Paulo? Nos versículos anteriores diz que Paulo, ao trabalhar, ele pegava os seus lenços e os seus aventais e entregava para os seus discípulos. E quando era imposto sobre um enfermo ou um endemoniado, a pessoa era curada e liberta. Uma coisa me chama a atenção nesse texto. Esses 7 judeus não eram qualquer judeus. Eles eram filhos do principal sacerdote Seva. Então eles eram filhos de cristão. Então eles eram filhos de quem tinha conhecimento. Ser filho de sacerdote não adiantou nada. Invocar o nome do Senhor, muito menos. O que nós aprendemos com essa lição? O Senhor, Ele não tem neto, Ele não tem sobrinho, Ele não tem nora, Ele não tem genro. O Senhor, Ele tem filhos e filhas. E se faz necessário para ter autoridade contra os espíritos malignos, ter uma história, um currículo, uma história com Ele. E que tipo de história nós temos construído com o Senhor? Será que nós nos assemelhamos a esses 7 sacerdotes que eram homens que usavam de magia, usavam de feitiçaria para expulsar espíritos malignos e com isso ter lucro? Eles tinham lucro, eles não simplesmente expulsavam demônios, eles tinham lucro, eles eram ambulantes, eles faziam disso um comércio. Ou nós estamos no estado de Paulo? Eu gostaria muito de estar no estágio dele. Porque Paulo, ele curava somente com o fato do seu suor. Ele usava os lençóis e lenços, como ele sempre estava atarefado, ele dava para os seus discípulos levar até aqueles que estavam enfermos e com espírito maligno, e a pessoa era curada e liberta. E eu e você? Que tipo de currículo que nós temos apresentado diante do Senhor? Por isso que é extremamente importante o devocional. Separar um período do dia para se dedicar ao estudo bíblico, para se dedicar a jejum e oração, porque a nossa vida ela é tão corrida, mas se faz necessário nós construirmos uma história com Ele.
porque o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo físico, se não disser mais real que o mundo físico, que as coisas elas acontecem no espiritual e elas se refletem no mundo físico. E certamente, se nós estivermos construindo uma história com Cristo, nós não vamos ser envergonhados. O fato daqueles 7 sacerdotes terem sido subjugados por aquele espírito maligno e saírem feridos e nus, representa vergonha. Hoje, pode até acontecer de um espírito, um demônio não deixar a pessoa nua, mas a pessoa ela vai ser envergonhada se ela impuser as mãos, como eu já vi situações de uma pessoa ir ministrar e expulsar um demônio, e o demônio olhar para a cara dela e falar assim, você não. E além daqueles que confessam até o pecado que a pessoa realizou, e falam, não, você não, nós estávamos quase agora se deleitando com tal pecado. E é importante lembrar que esses 7 sacerdotes, eles não eram qualquer judeu. Por serem judeus, eles já conheciam a Torá, que é a antiga escritura, a lei de Moisés e os profetas. Então eles já não eram leigos, eram pessoas que tinham um certo embasamento nas escrituras. Mas era mais que isso. Eles eram 7 filhos de um sacerdote. Então eles eram, vamos dizer para os dias de hoje, eles eram filhos de um crente. Ele era um filho de um irmão fervoroso. E mesmo assim, eles estavam tentando expulsar demônios com magias mágicas. Só que quando eles tentaram usar o nome de Jesus, o nome de Jesus por si é poderoso. Só que se ele não for relacionado a uma vida com Cristo, de nada vale. Então a pessoa, ela pode e será envergonhada, infelizmente. Do pouco tempo que tenho na minha caminhada com Cristo, apenas 26 anos, eu falo muito pouco porque ainda tenho muito a aprender com Ele. Mas uma das coisas que eu aprendi nessa jornada é que o Senhor, Ele não tem nora, Ele não tem genro, Ele não tem sobrinho, Ele não tem neto. O Senhor Jesus, Ele tem filhos e filhas, e Ele espera de cada um dos seus filhos e filhas um relacionamento. Uma vez eu trouxe uma ilustração para o meu menino mais velho, e eu disse, imagine só, se você está morando dentro da minha casa e você nunca fala comigo, o seu tênis rasgou, você chega e fala, poxa, eu preciso de um tênis. Como que você acha que eu me sentiria? Deus, ele não é emotivo, mas o nosso Deus, ele busca relacionamento. Então quer dizer que você nunca fala com o Pai, você nunca dirige a palavra para Ele, você nunca vai até a casa dele, mas quando o calo aperta, você logo de pronto coloca a sua cara no pó, ajoelha e ora, e muitas das vezes quer imediatamente que seja atendido. Então vamos analisar que tipo de relacionamento nós temos tido com o Mestre, e certamente nós vamos ser surpreendidos com o que Ele há de fazer. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.